Olá! Hoje eu vou falar sobre a consciência de viver na pergunta. Muita gente fala que já sabe como viver na pergunta, que é algo super simples. Na verdade é simples, mas tem alguns detalhes aí que acho importante trazer para fazer isso realmente de maneira consciente. Então, quando a gente fala viver na pergunta, isso significa que a gente passa a viver com total abertura para as infinitas possibilidades que estão disponíveis para a gente. Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta esperando uma resposta. A resposta que a gente considera certa, né? E aí essa resposta ela acaba limitando, definindo o que a gente acredita como ser verdadeiro, como ser real, como ser a grandiosidade que vai acontecer na nossa vida. E a resposta, quando a gente procura isso, né? A gente procura pela resposta e não vive na pergunta, a gente literalmente está delimitando as possibilidades. Então a gente vai contra essa lei universal que existe, né? Da gente ter uma infinita possibilidades de combinações de coisas que podem acontecer na nossa vida e a gente delimita que a gente só quer aquela. Às vezes a gente até abre, né? Pode ser esse caminho ou esse, mas é limitado, a nossa consciência é limitada. Nós temos somente 5% consciente. Então imagina a gente definir algo que a gente considera grandioso a partir dos nossos 5% consciente, sendo que existe um universo inteiro para fazer uma combinação mágica de possibilidades pra gente. Então, quando a gente vive na pergunta, é justamente para ganhar mais consciência, pra gente se empoderar, pra gente aprender a soltar, pra gente aprender a confiar de que o melhor pra gente vai acontecer, independente do que a gente acredita que seja o melhor. Né? Então é justamente para a gente viver nessa harmonia universal. Então, algumas dicas que eu dou. Primeiro de tudo, eu já faço isso, acorde sempre na pergunta. Então, às vezes, antes de abrir os olhos, já faz umas 5 perguntinhas aí e joga para o universo. Então, por exemplo, universo, como eu posso ser que mudaria completamente o meu dia de hoje? Quais mágicas estão disponíveis para mim que eu ainda não percebi? Quais possibilidades estão disponíveis para que eu crie dinheiro com total facilidade que eu ainda não estou enxergando? Universo, quais pessoas estão disponíveis para chegarem até mim para que mudem completamente a minha realidade? Quais as infinitas possibilidades estão disponíveis para que eu seja uma versão ainda melhor no dia de hoje? E aí a gente solta essas perguntas. É super importante a gente não buscar realmente nenhum tipo de resposta. Vocês vão perceber que ao longo do dia algumas coisas vão acontecendo e vocês começam a conectar com essa frequência que vocês vibraram assim que vocês acordaram. Então viver na pergunta é isso, é você começar também a criar essas possibilidades a partir da pergunta, né? Você movimenta ali a frequência quando você faz a pergunta e você já se mostra disponível para isso. E aí o seu dia começa a acontecer, sua semana, seu mês, e aí você começa a ficar mais atenta quando essas coisas começam a chegar. E isso sim é viver uma vida consciente. Porque muitas vezes, inclusive nos atendimentos que eu faço, eu falo muito sobre isso, às vezes eu pergunto para o paciente, como foi sua semana? A pessoa, ela ainda não conseguiu, ela não desenvolveu a habilidade de começar a ligar esses pontos, a juntar essas peças do quebra-cabeça para entender que, de repente, uma ação que ela fez ali reverberou 3 dias, 4 dias, 5 dias depois. Mas isso a gente só consegue fazer quando a gente realmente vai para esse presente consciente. E as perguntas, elas são uma excelente forma de começar a trazer essa consciência para o dia a dia. E uma outra dica que eu dou, quando você estiver no seu dia a dia, passando por uma situação desafiadora, faz perguntas também. É super importante para que você crie mais consciência sobre aquela situação. Então, o que é de certo sobre isso que eu ainda não estou conseguindo enxergar? O que essa situação está querendo me mostrar que eu não consigo ver? Qual é o grande aprendizado nisso aqui? Então as perguntas, elas não precisam ser complexas, elas não têm palavras definidas como se fossem palavras mágicas, não. A mágica disso tudo é justamente você se colocar nesse estado quase que provocativo de perguntas mesmo, para que
sempre chegue mais, e chegue mais, e chegue mais até você. Porque se você tá numa situação desafiadora no seu dia a dia, algo acontece, você conclui, você fica bravo, você não enxerga mais nada, de novo, você delimita, você define aquela situação como ela tem que ser resolvida e aquilo e ponto. E quando você se coloca nesse estado um pouco mais não, né? Quando você se coloca nesse estado de abertura para entender o que tem ali, o que tem por baixo daquela situação, independente da palavra que você use, é você entrar nessa frequência da pergunta e das possibilidades para entender o que aquela situação tem para te mostrar e que no seu 5% de mente consciente você ainda não foi capaz de entender tudo aquilo. Então eu vou deixar 5 perguntinhas aqui na descrição desse vídeo. Deixem um gostei no vídeo também, se vocês gostaram, é óbvio. E qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários, eu estou disponível para as perguntas de vocês.